Havendo número legal, em nome de Deus e do povo, declaro aberta essa sessão ordinária. Convido o vereador Pedro Gil Cardoso para fazer uma oração para a gente. Bom dia a todos. Convido a todos para que possamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, para que possamos ter uma reunião tranquila e que os interesses da maioria prevaleçam nessa sessão. Pai nosso que estais no céu, Prontinho, presidente. Daremos início aos trabalhos dessa sessão. Solicito ao senhor secretário a leitura da ata da reunião anterior. Ata da terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de João Pinheiro, da terceira sessão legislativa da legislatura 2021-24, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2023, às 18h10, no plenário dessa casa, reuniram-se os vereadores infracinados em livro próprio, sobre a presidência do vereador Alexandre Vieira Machado. Ausentes os vereadores Elias Evangelista dos Santos, Luiz Freitas da Silveira e Renato Luciano Ferreira da Costa. O senhor presidente declarou aberta a reunião e posteriormente convidou o vereador Flávio Gomes de Sá para fazer uma oração e logo em seguida solicitou ao secretário vereador Alexandre Vieira dos Santos a leitura da ata da reunião anterior, aprovada por 9-0. Dando prosseguimento, o senhor presidente solicitou a leitura da matéria em segunda discussão, projeto de lei 01/2023, altera o artigo 4º da lei 1228, de 30 de setembro de 2005, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e criação do Fundo Municipal a ele vinculado. Autoria do Executivo, aprovado por 9-0. Dando continuidade, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário a leitura das matérias para conhecimento do plenário. Projeto de lei 25/2023, altera a lei 2.972 de 2022, que alterou a lei 1.238 de 2005 e dá outras providências. Autoria do Executivo. Projeto de lei 26/23, altera os artigos 10 e 11 da lei número 2.971 de 2022, que dispõe sobre a responsabilidade pela concessão e pagamento de benefícios de abono família, incapacidade temporária para o trabalho, o salário maternidade e auxílio reclusão. Autoria de projeto de lei 027/23. Dispõe sobre o pagamento de débitos ou obrigações do município de João Pinheiro nos termos do artigo 100, inciso 3º e 4º da Constituição Federal, decorrentes de decisões judiciais consideradas de pequeno valor, RPV. Autoria do Executivo. Projeto de lei 28/23, autoriza o município de João Pinheiro a celebrar termo de colaboração financeira para repasse de contribuição à empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, e dá outras providências. Autoria do Executivo. O senhor presidente informou que as preposições serão encaminhadas às comissões permanentes para exame e emissão de pareceres. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente reunião às 18h25, convocando os senhores vereadores para a reunião ordinária a realizar-se no dia 27 de fevereiro, às 18 horas, no plenário da Câmara. Para constar, eu, Alexandre Vieira dos Santos, lavei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo presidente. Só para deixar claro aqui, o horário da reunião seria às 18, e ele foi remarcado, não por algum projeto ou outro de interesse do povo, ela foi remarcada porque amanhã a gente receberá o vice-governador
do Estado, e vai ser aqui na Câmara. E como eles pedem um prazo para eles fazerem uma vistoria no prédio da Câmara e ficarem por conta do prédio da Câmara para manter a segurança dele, a gente teve que remarcar a nossa reunião para 8 horas da manhã de hoje e não às 18 horas, igual estava programado. Então, só para esclarecer aí, e ficam todos convidados aí para receber o vice-governador do nosso estado, é o segundo poder maior do nosso estado, que será amanhã às 8 horas da manhã, viu? Coloco a ata em votação, os que estiverem de acordo permaneçam sentados, forem contra, manifeste. 9-0. Solicito ao senhor secretário a leitura da matéria em primeira discussão. Projeto de lei 04/2023, autoria do vereador Elias Evangelista. Pela ordem, bom dia a todos. Senhor presidente, pedi a retirada do 04 e o 014 aí. Ok, então. Obrigado, Chico. Tranquilo. Então, projeto de lei 05/2023, autoria da mesa diretora. Projeto de lei 05/2023 dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo Municipal para o exercício 2023 e da outras providências. A Câmara Municipal de João Pinheiro aprova e o prefeito municipal promulga e sanciona a seguinte lei. Fica concedida a revisão geral anual do índice percentual acumulado de 5,93 aos subsídios dos vereadores do município de João Pinheiro. Parágrafo único. O índice de revisão geral anual corresponde à variação da inflação acumulada no período de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, medida pelo Índice Nacional de Preço do Consumidor, INPC e IBGE, considerando o disposto no inciso 10º do artigo 37 da Constituição da República. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei correrão a conta da dotação orçamentária própria já consignada no valor vigente. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo aos seus efeitos ao 1º de janeiro de 2023. Artigo 4º. Revogam-se as disposições ao contrário. Câmara Municipal de João Pinheiro, 10 de fevereiro de 2023, mesa diretora. Parecer das comissões. Favoráveis ao projeto. Coloco o projeto de lei 05/2023 em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos demais vereadores. Bom dia ao pessoal que nos assiste, aos funcionários da Câmara, aos funcionários da Prefeitura. E bom dia àqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Pessoal, eu já me declarei desde que entrou para conhecimento, que eu sou contra pela forma que entrou. Se a inflação está corrigindo o salário de funcionários da Câmara, dos vereadores, do prefeito, vice-prefeito e secretários, será que os demais servidores não teve inflação do seu salário? Então, pessoal, eu sou favorável, a partir da hora que entrar o projeto aqui, para dar o reajuste dos servidores também. Até mesmo porque a nossa data base é janeiro, e o prefeito sempre deixa para maio e não paga retroativo. Então, nós que somos os criadores da lei, eu acho injustiça a gente ter o nosso reajuste e o servidor não ter, né? A gente está vendo aqui hoje a reunião do massacre do servidor. Se não bastasse esses 3 projetos, ter o projeto 27 também, que é o cúmulo do absurdo, a pessoa ter coragem de mandar aqui para essa casa. Entendeu, pessoal? Nós temos que brigar pelo que é nosso de direito. Infelizmente, eu não sou de acordo. Não sou de acordo da forma que veio. O dia que vier para todos, sou favorável. É isso, obrigado. Lembrando bem que nós, vereadores, não temos o poder de mandar o de vocês, servidores. Da maneira que o Mário fala, parece que a gente que manda
deles. Nós não temos o poder de mandar de vocês. A gente está aguardando e é um compromisso que eu faço com vocês. Se o prefeito mandar ela hoje, amanhã está aqui uma reunião extraordinária para votar de vocês. Amanhã. Manda hoje. É só pedir, cobra do prefeito, viu? Então não faz show não, Mário, que a gente não tem o poder de mandar. Senhor presidente, Coloca é um o direito projeto de meu. lei. Sou contra. Sim, pode falar. Coloca o projeto de lei 05/2023 em votação. Se estiver de acordo, permaneça sentado, se for enquanto manifeste. Então vai ser 4, 5, 6. Então 2. Peraí. Quem é contra, fica de pé, por favor. 3, 4. Não, 5. Quem é contra? Levanta a mão. Fica levantada a mão, por favor. Não. Sim? Só por retirada, mim, tanto né? faz. Pede a retirada. Então, 2, 3, 4, 5. Então, vai dar 5 contra, 1, 2, 3, 4, 5 a 5. Deu empate. Senhor Pede para retirar. presidente. Você... Presidente. Sim. Pela ordem, senhor presidente. Próximo, presidente. Senhor presidente, vamos Sim. pedir vista do projeto, né? Vamos pedir, então, fazer a retirada do projeto. a retirada dele. Eu acho também que concordo aí com o Mário aí, acho Então, que vamos é votar a é retirada do importante projeto. mandar- Se estiver de Mas- acordo, permaneça sentado, se for enquanto manifeste. A retirada, Vai. viu, Mário? Isso. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11 a 0 da retirada do projeto. Senhor presidente, senhor presidente, deixa eu só falar que tinha terminado. Ô Mário, eu entendo sua preocupação igual de todos. E creio que nenhum desses vereadores votariam contra os servidores, de forma alguma. Só porque, não, eu tenho certeza que nenhum vereador votaria. Agora, o que seria conveniente? Então, que fizesse, o Elmo está aqui, sabe, da data base, né, Elmo? Igual nós mandamos em fevereiro, que seja alinhado, então, entre todos os termos, sempre mandar na mesma data base, né? Que seja feito, e todos os prefeitos antigos vêm fazendo a data base de março, abril, maio, e a lei da Câmara fica a data base de fevereiro. Que então entre em um acordo para nunca ter esse desentendimento. Isso aí é o justo. Vamos colocar todos para serem votados. E foi o melhor foi tirar a vista desse projeto para que todos pudessem conversar e fazer de uma Mas a minha forma- intenção era Pois essa, não? vereador. A minha intenção foi essa. Oi? Sim, a dos garis são janeiros, mas é o que eu estou te falando, que sejam feitas todos então na mesma data. É isso que eu estou falando, é o simples, é o correto. Sim. Pois é. A gente não está usando nenhuma data diferente do que sempre foi votado na Câmara, todos os anos. Então a gente não está burlando, a gente não está fazendo nada diferente, está simplesmente seguindo o que sempre foi feito. Parece que a gente está fazendo alguma coisa que foi diferente. Agora, diferente é que vocês estão cobrando e o prefeito não mandou até agora para a gente. Assim que mandar, no outro dia a gente põe em votação. É o compromisso que a gente tem de fazer uma reunião extraordinária. Mandou hoje, amanhã ela é feita. Então, cobrem de quem tem que mandar para vocês. Projeto de lei 06/2023, autoria da mesa diretora. Não, retirou ele. Retirou o projeto, Luizinho. Então agora é o projeto de lei 06/2023, autoria da mesa diretora. Projeto de lei 06/2023, a Câmara dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal para o exercício 2023 e dá outras providências. A Câmara Municipal de João Pinheiro aprova e o prefeito promulga e sanciona a seguinte lei. Fica concedida a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo no índice do percentual acumulado de 5,93%. Parágrafo único. O índice de revisão geral que trata o caput correspondente à variação da inflação acumulada no período de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
medida pelo Índice Nacional de Preço Consumidor, INPC e IBGE, considerando o dispositivo no artigo 10 no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei correrão à conta da dotação orçamentária própria já consignada no orçamento vigente. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2023. Artigo 4º. Revoga-se as disposições ao contrário. Câmara Municipal de João Pinheiro, 10 de fevereiro de 2023. Assina a mesa diretora. Coloco o projeto de lei 06/2023 em discussão. Coloco o projeto de lei 06/2023 em votação. Se estiver de acordo, permaneça sentado. Se for em conta, manifeste. Dez a 1. Projeto de lei 07/2023, autoria da mesa diretora. Já estou acompanhando mesmo. Lembrando que o parecer das comissões foram todos favoráveis. Projeto de lei 07/2023. Senhor presidente, pela ordem, por favor, corrija aí. Eu pensei que a vista era para todos os três. Eu sou contra também. Nada contra o servidor, mas é igual eu falei, direitos iguais. Então vai ficar 9-2. Agora, projeto de lei... Sim? Você quer retirar ele? Fazer retirada do 07? Foi pedido vista do 5 e do 7. Não, por enquanto foi do 5. Pede vista então do 7 que a gente pede a vista dele. Retirada? Então, vai retirar... Quem vai fazer o pedido? Eu peço pedido, faço pedido. Fez o pedido de vista? Então, retira o 07/2023 para pedido de vista. Vamos votar ele. Se tiverem, os que forem contra, se manifestem no pedido de vista do 07/2023. Então, deu 11-0. Projeto de lei 25/2023, autoria do Executivo. Depois nós vamos assinar. Pode deixar que no final a gente assina. Projeto de lei 025/2023 altera a lei 2.972/2022, que alterou a lei 1.238/2005 e dá outras providências. A Câmara do Município de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprova. Artigo 1º. O caput do artigo 54A da lei passará a vigorar com a seguinte redação: ao segurado filiado ao regime próprio de previdência social do município Previjop, até a data da entrada em vigor dessa lei, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos. Artigo 2º. O caput do artigo 54B da lei passará a vigorar com a seguinte redação: ao segurado filiado ao regime próprio da Previdência Social do município Previjop, até a data da entrada em vigor dessa lei, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Artigo 3º. O caput do artigo 54C da lei passará a vigorar com a seguinte redação: artigo 54C. Ao segurado filiado ao regime próprio da Previdência Social do município de João Pinheiro, Previjop, até a data da entrada em vigor dessa lei, e que na referida data contar com mais de 28 anos de contribuição, se mulher, e 33 anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Artigo 4º. O inciso 2º do artigo 54C da lei passará a vigorar com a seguinte redação: cumprimento de período adicional correspondente a 50% do tempo que, na data da entrada em vigor dessa lei, faltaria para atingir 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. Artigo 5º. O inciso 1º do artigo 60 da lei passará a vigorar com a seguinte redação: o abono previsto no caput será concedido nessas mesmas condições ao servidor que, até a data da publicação dessa lei,
tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com base nos critérios da legislação então vigente, desde que conte com um mínimo de 25 anos de contribuição, se mulher, ou 30 anos, se homem, até completar as exigências para aposentadoria compulsória previstas no artigo 32 dessa lei. Artigo 6º. A lei passará a vigorar acrescida do artigo 54-E com a seguinte redação. Artigo 54-E. Segurado ou o servidor público municipal que se tenha afiliado ao regime próprio de previdência social ou ingressados no serviço público em cargo efetivo até a data da entrada em vigor dessa lei, poderá apresentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos: 57 anos de idade se mulher e 60 se homem, 30 anos de contribuição se mulher e 35 homem, para os servidores públicos, 20 anos de efetivo serviço no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se der aposentadoria, período adicional de contribuição correspondente ao tempo que a data da entrada em vigor dessa emenda constitucional faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido ao inciso 2º. Inciso 1º, para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício em funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental ou médio, serão reduzidos para ambos os sexos os requisitos de idade e de tempo que contribuirão em 5 anos. Inciso 2º, o valor das aposentadorias concedidas aos termos do disposto neste artigo passará em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público no cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção que trata o inciso 16 do artigo 40 da Constituição Federal. A totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se der aposentadoria, observando o disposto do parágrafo 8º do artigo 4º da Emenda Constitucional, número 103/2019, e em relação aos demais servidores públicos aos segurados do regime próprio municipal, João Pinheiro, valor apurado na forma do inciso 1º do artigo 33 dessa lei. Inciso 3º, o valor das aposentadorias concedidas aos termos do disposto nesse artigo não serão inferior ao valor que se refere ao inciso 2º do artigo 201 da Constituição Federal e será reajustado. De acordo com o disposto do artigo 7º da Emenda Constitucional 41, de 19 de dezembro de 2003, que, cumprindo os requisitos previstos no inciso 1º do parágrafo 2º, e nos termos estabelece o regime geral da Previdência Social na hipótese prevista no inciso 2º. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação e as demais disposições ficam inalteradas. Prefeitura Municipal de João Pinheiro, 16 de fevereiro de 2003, assina Edmar Xavier Maciel, prefeito municipal. Parecer das comissões, todos favoráveis. Constituição e Justiça, redação final, Comissão de Cultura, Esporte e Lazer, Comissão de Finanças e Orçamentos. Coloco o projeto de lei 025/2023 em discussão. Senhor presidente, fui questionado aí por alguns funcionários e aproveitar a presença do Kennedy, o diretor, poderia chamá-lo para ver se ele dá uma explicação do 25 e do 26. Vamos então esperar ler o 26, que se ele quiser fazer a explicação, vai estar à disposição. Faça a leitura então do projeto 26/2023, autoria do Executivo também, por favor, Capoeira, que a gente vota eles em os dois atrelados. Projeto de lei 26/2023 altera o artigo 10º e 11º da lei 2.971, que dispõe sobre a responsabilidade pela concessão de pagamento dos benefícios de abono família, incapacidade temporária para o trabalho, salário, maternidade e auxílio reclusão. O povo do município de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprova. Artigo 1º. O caput do artigo 10º da Lei 2.971 de 2022 passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10º. Será devido salário maternidade assegurada à gestante por 180 dias consecutivos, com início entre 28 dias antes do parto e da data de ocorrência deste. O artigo 11 da Lei 2.971 passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11. A
Assegurada que adotar ou obtiver a guarda judicial para fins de adoção de criança é devido o salário maternidade pelos seguintes períodos: 180 dias, no caso da adoção de crianças recém-nascidas com idade não superior a 30 dias, 60 dias, no caso de adoção, a guarda judicial de criança até 1 ano de idade, 30 dias, no caso de adoção de guarda judicial de crianças com mais de 12 meses de nascimento. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação e as demais disposições ficam inalteradas. Prefeitura Municipal de João Pinheiro, 16 de fevereiro de 2023, assina Edmar Xavier Maciel, prefeito municipal. Parecer das comissões: Constituição, Justiça, redação final, Educação, Cultura, Esporte, Turismo, Assistência Social, Comissão de Finanças e Orçamento, favoráveis. Gostaria de convidar, se quiser fazer o uso da palavra, o Kennedy. Então, vamos colocar o projeto. Vai fazer uso, Kennedy? Quanto ao preparativo aqui para o Kennedy falar, chamar aqui o prefeito Edmar Maciel, para compor a mesa, e o capitão Guido, capitão da nossa corporação aqui da Polícia Militar. Ao Tenente Guilherme, que veio representá-lo. 1, 2. Pode fazer uso. Bom dia a todos. Quero cumprimentar nosso presidente Alexandre, em seu nome toda a mesa, nosso prefeito municipal Edinho aqui presente, o representante da nossa Polícia Militar, os senhores vereadores, servidores, cidadãos aqui de João Pinheiro. A respeito desse projeto que altera a lei, que foi aprovada aqui nessa casa, né, no mês passado, em dezembro, o que consta, que eu estava dando uma olhada aqui no projeto, na verdade, só alterações que já foram votadas aqui nessa casa. Tá? A parte mais de redação, que foi colocado lá no projeto, a emenda constitucional, e nessa emenda constitucional foi trocada para essa lei, que é a lei municipal. Isso é uma cobrança da Secretaria da Previdência e ela pede essas alterações, né? Então, a parte aí também de servidores, eu acho que, pelo contrário, ele não está sendo prejudicado. É tipo aquele pedágio, né, que se paga, aqueles servidores que estavam próximos a poder aposentar agora, inclusive alguns estão lá aguardando esse projeto para ser aposentado, que eles estavam sendo prejudicados. E agora, com votação nessa casa, com essa lei, nessas alterações, com certeza o servidor não vai ser prejudicado, que não é objetivo jamais, né, do Instituto de Previdência ou do município estar prejudicado o nosso servidor. E o que eu vejo é que essas alterações ela vêm da reforma da Previdência da emenda 103 do governo federal. Foi realizada também no nosso estado de Minas Gerais essa reforma, onde sempre tem falado com os conselheiros, alguns servidores, que ela ia chegar aqui, porque ia cobrar, como foi cobrado, né, do prefeito municipal, e foi cobrado também dessa casa, da Câmara Legislativa, onde foi votado, né, a reforma da Previdência Municipal em 2022. Mas, de forma alguma, esse projeto está sendo prejudicado no nosso servidor. O que eu vejo nessas alterações, uma mudança na redação, tá, do projeto que foi votado, e também aqueles servidores que estavam sendo próximos a ser aposentados, estavam sendo prejudicados, e com essa lei
eles vão ser beneficiados. Agora, a parte dos benefícios, na emenda 103, ela ficou a responsabilidade do município, né, questão de auxílio maternidade, auxílio doença, não é responsabilidade mais do Instituto de Previdência de João Pinheiro. Então, eu gostaria de convidar o doutor Guilherme, que é o controle interno do município, que está bem informado sobre esse projeto, para poder tirar alguma dúvida dos senhores vereadores. Faz favor de fazer uso da palavra, Guilherme. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, prefeito. Bom dia, caros vereadores, servidores e demais aqui presentes. O projeto de lei 26 de 2023, ele vem alterar o artigo 10 e 11 da lei 2.971, justamente para poder incluir o que já estava sendo feito, que é inserir o prazo de 180 dias para pagamento do auxílio maternidade. As demais disposições não foram alteradas, né? Auxílio reclusão, os benefícios de o abono família, doença, salário maternidade e auxílio reclusão passou a ser, né, responsabilidade do município, certo? E essa lei vem regulamentar a forma de pagamento, o prazo de pagamento, né? Qual a dúvida do senhor? A minha dúvida maior direito, quem tem direito ao direito de reclusão, auxílio, no caso? Quem tem direito ao auxílio reclusão é os dependentes daquela pessoa que está reclusa. Claro que se essa pessoa que foi presa, que está presa, estar na condição de segurado, né, no caso da Previdência, né, do município. Ou seja, se ele está contribuindo, certo, para a Previdência, aqueles dependentes têm direito ao auxílio reclusão, né? E aí tem uma notícia falsa de que o auxílio reclusão é de R$ 1.000 e tantos, mais do que o salário mínimo, né? Isso não é verdade. O máximo de valor pago do auxílio reclusão é de um salário mínimo, certo? Para os dependentes. E desde que aquela pessoa que está presa, que está reclusa, esteja na condição de segurado. Ou seja, ele tem que estar contribuindo na época em que ele foi preso, que ele está preso, para que os dependentes, esposa, filhos, né, possam receber esse benefício. Esse benefício não é do preso, esse benefício é para os dependentes. Sim. Presidente, bom dia a todos os presentes. Só sobre esse projeto, é importante a gente lembrar que todas as ações que nós fizemos foi de benefício para o servidor. Nós tínhamos que ter votado essa reforma, todos sabem, há 3 anos atrás. Nós seguramos até o último momento para que essa reforma não prejudicasse tanta gente, inclusive pessoas que já estão quase aposentando. Se tivesse votado há 3 anos atrás, perderia essa transição. E quando chegou no final do ano, o tribunal notificou a gente, notificou a Câmara, notificou a Prefeitura, notificou a Previdência, que todos os convênios seriam travados. Fez a reforma da União, do Estado, e o município foi obrigado. Nós fizemos ela, seguramos esse prazo, que foi um benefício grande para o servidor, outras prefeituras não fizeram, e além disso nós assumimos também nessa reforma, ao invés de tirar do Instituto da Previdência, todos esses auxílios, quem paga é a Prefeitura do cofre público. Aumenta também a despesa do município. E lembrando sobre o servidor, que eu acho que é um dado importante, que às vezes, eu não falo muito sobre o servidor aqui, que às vezes as pessoas não falam, todo mundo faz parte da Previjop. Previjop, quando eu entrei, ela tinha 20 anos. Ela tinha 23 milhões em caixa. Vamos voltar. Em 20 anos, a Previjop, que é o fundo de pensão de vocês, que é a segurança de vocês no futuro, tinha 23 milhões em caixa. Hoje, no meu mandato, nós estamos indo para o 6º ano,
nós temos 63 milhões em caixa. Em 20 anos eles colocaram 23, eu em 6 coloquei 40. Então, para vocês analisar que quanto valorizou o Instituto de Previdência, que nós estamos levando a sério uma responsabilidade que, se continuasse do jeito que estava, quando vocês aposentassem, vocês não iam ter de onde tirar, que a prefeitura não ia dar conta de pagar essa aposentadoria. Então, em 6 anos, nós triplicamos o valor do Instituto de Previdência. E às vezes a gente tem que fazer esses diagnósticos para as pessoas entenderem como nós estamos levando a coisa a séria, e às vezes uma informação mal informada para tentar desviar a atenção de vocês faz achar que está passando alguém para trás. Então nós seguramos até o último minuto para fazer a reforma, fizemos sem perder os direitos, seguindo a reforma da União, e lembrando que hoje vocês têm um caixa. Esse caixa não é do município, esse caixa é do servidor, 63 milhões. Vamos fazer um cálculo básico. Os outros prefeitos colocaram aproximadamente 1.150.000 anos na Previjop, e eu coloquei 6.300.000 anos. Então, 5 vezes a mais. Então, estou mostrando que nós estamos sendo com responsabilidade, com transparência. O Instituto está à disposição, tem os membros de cada segmento para fiscalizar, mas cada servidor pode pedir um extrato aí para ver como que está a situação da nossa Previdência. Então, é importante essa votação para a gente legislar e fazer da forma certa. Porque às vezes a gente fala uma coisa bonita, interessante, mas na hora do caixa está lá, a verdade não é a mesma. Obrigado. E já estamos também com 1 milhão e quanto? 1.700.000. Se necessário, esse dinheiro é reservado para comprar uma sede própria para a Previdência também, que é um recurso da Previdência fora esse, que é um capital investido que serve de segurança para o servidor. Obrigado. Mais alguma dúvida? Não, só agradecer ao Kennedy, ao doutor, porque às vezes fica as dúvidas aqui, como alguns funcionários já nos questionou, e eu falei para eles que infelizmente fui obrigado a votar contra eu mesmo, contra minha esposa, porque infelizmente partiu do governo federal e chegou até nós, né? Obrigado, Kennedy. Obrigado, doutor. Coloco o projeto de lei, então, 25/2023 e 26/2023 em votação. Se estiver de acordo, permaneça sentado. Se forem contra, manifeste. Sim, o senhor quer fazer uso da palavra, senhor? É só rapidinho, porque a gente, por conta que está aqui muitos anos, então a gente tem mais conhecimento. Então, esse problema de previdência do município é um problema muito sério. E como mesmo o sentido era providência do Ipizeng também, era um problema muito sério também. Então isso é uma bola de neve, tanto do Estado, quando era o Estado que resolvia esse problema, que ainda existe até hoje, o Ipizeng, e a mesma coisa é uma bola de neve no município. Nós voltou esse projeto aqui esses dias, com essa revisão, e muitas coisas não batem. Muita coisa não bate, porque a gente viu aqui, o projeto está até ali embaixo, não estou com ele aqui na mão. Se o Elton puder, a minha secretária puder mandar para mim lá a cópia, eu até apresento ao popular, o servidor, porque quando fala que é pago tantos milhões e tantos que deixou de pagar, a gente tem o conhecimento. Só que é uma bola de neve tão grande que rola, porque sobre a aposentadoria, as pessoas ficam numa situação tão difícil com essa lei com o Estado, o governo federal jogou, arrebentou o trabalhador, acabou com a vida da pessoa que trabalha. E quando fala que vai aposentar a pessoa aqui, a mulher com 30 anos, o homem com 35 anos de contribuição, fala só como serviço público. E a pessoa que trabalha no serviço privado, porque ele contribuiu, não vale nada? Aí chega um ponto que muitas pessoas não vão conseguir aposentar. Vai morrer trabalhando. Então fica uma coisa muito assim, vai e vem, levando problema e trazendo problema. Eu mexo com esse negócio de aposentar o povo, tem mais de 20 anos ajudando, eu conheço muito essas partes de lei, mesmo não tendo estudo suficiente, mas tem a prática do conhecimento.
Então é uma situação muito difícil, muito complicada. Quando rola uma dívida que a gente parcelava em 20 meses, passou até para 200 meses de parcelamento. A gente fica assim muito triste sabendo o tanto que as dívidas estão aumentando, está prejudicando. Nós teve aqui em 4 anos 50 milhões de dívida. Está o projeto ali votado ali, todo mundo é conhecido. Nem na hora de ler o projeto aqui, não leu aqui, o valor que era de dívida, que estava em dívida, não leram. Pularam. Então a gente fica muito triste, em muita situação que acontece, de resolver os problemas com mais clareza, com mais segurança. Aí vem esses projetos aí, o aumento do servidor não veio, vê um aumento só dos vereadores e do executivo, é o direito que nós fazer. O Poder Legislativo tem o direito. O nosso poder não permite fazer o aumento de vocês o que o prefeito tem a ideia de fazer. Nós podemos ajudar, corrigir, tentar fazer acordo, se for preciso, mas nós não temos esse direito. Mas é uma coisa que eu peço, Edinho, então você manda o projeto, porque foi retirado esse projeto, que faça de todo mundo para não dar problema. Porque o direito é igual de todos, tanto nosso, tanto de vocês, tanto deles que é servidor, o direito é igual de todos. Então é uma bola de neve. Eu vou pegar o projeto ali embaixo, vou mostrar para o servidor só o tanto que de dívida, que dentro de 4, 5 anos aí, o que já aconteceu de dívida. E falando que está, às vezes, um saldo superior ao que tinha. Que é um saldo de 20 anos atrás, às vezes o saldo ser inferior, cada ano as coisas aumentam sob o seu critério de valor. Só porque eu acho que os municípios tinham que encarar essa lei federal, porque a previdência nossa ela é própria. Ela não depende de governo federal, não depende de ninguém. Tinha que encarar. Porque o coitado que trabalha que vai ficar prejudicado. E muito. Porque do jeito que eu estou vendo aí, muita gente não vai aposentar não, viu gente? Hoje, se a pessoa não for um servidor, um coitado que está aí como um trabalhador rural para aposentar, que não mudou a lei, tudo bem. Mas o resto vai virar pó. E hoje, com essas leis, desses auxílios doidos que tem aí, das pessoas não querem nem trabalhar, auxílio não sei de quê, de vale gás, não sei mais o quê, as pessoas não querem declarar que ele está fichado em qualquer coisa, para ter seu direito daqui a uns anos. Daqui a uns anos a situação vai ser crítica, gente. Daqui a uns anos as pessoas vão ter uma situação pesada para aposentar. Muito complicada. Porque se ele não comprovar o mínimo 15 anos de contribuição, como é que vai aposentar? Então fica difícil. Ah, meu marido trabalha de boia fria e eu trabalho fazendo faxina e eu não quero nem registrar minha carteira, porque eu tenho que pegar auxílio não sei de quê, eu tenho que pegar auxílio de família, eu tenho que pegar vale gás, eu tenho que pegar o sei o quê. Então não vai aposentar ninguém daqui a uns anos. Às vezes o servidor está melhor colocado que muitas pessoas da população da situação que está. Que estão olhando isso claramente. Que eles estão olhando só o embigo da agora, mas não estão olhando da manhã, a hora que tiver com esse cabelo desse jeito aqui, não. Ó. Esse cabelo aqui que é doído. As pernas dói, os braços dói, o corpo não quer. Você levanta cedo, você luta, vai para a roça, perde um tempo, perde outro, que eu gosto de trabalhar, mas não é o que era não, viu gente? A hora que os 70 chega, pesa. Então é isso que vai acontecer com a população. Sou muito justo, muito claro o que eu estou falando aqui. Senhor presidente, só esclarecimento aqui. Sobre o déficit que ele fala, ele passa de 100 milhões. Por quê? A Previdência entende que, como os outros prefeitos não pagaram, se todo mundo aposentasse hoje, a gente tinha que ter era 150 milhões aproximadamente, se for diferente o que a gente me fala, na conta. Então os outros não pagaram e tem esse déficit, que eles fazem um cálculo da Previdência se todo mundo aposentar agora. Que não vai acontecer, que não foi gerado pelo meu governo, inclusive eu paguei centenas e centenas de prestações de financiamento dos outros governos. Só esclarecer que está tendo uma dúvida, porque teve um aumento aqui, uma votação de um aumento de salário de agentes políticos. Esse projeto de lei não é meu, não fui eu que mandei, é a Câmara que faz esse aumento e é a Câmara que legisla sobre esse. O do servidor, eu quero lembrar também que todos os reajustes que foi um compromisso meu de campanha, eu dei, a não ser na pandemia, mas corrigi depois da pandemia, porque tinha uma lei que não podia,
Então, o reajuste de vocês vão vir pela prefeitura, não tem nada a ver com esse projeto. Esse projeto que veio aqui é independente da Câmara, eu não posso legislar sobre ele. Então, de vocês, nós vamos fazer sim a correção. E lembrando que todos nós demos. Lembrando também que o Carlos deu um aumento, principalmente dos agentes administrativos, de 30 e tantos %. Antes de sair para mim pagar, eu negociei com todos, nós dividimos em várias sessões. Os aumentos das agentes nós colocamos no teto. Nós já demos o aumento do funcionário que ganha até um salário mínimo. Esse mês, como foi dito aí pela presidente do sindicato, infelizmente eu não sei se ela leu o projeto ou se ela não entendeu ou fez de conta, o aumento da cesta, eu regularizei ele em lei do Gari, que anualmente nós vamos fazer a inflação da cesta, que já paga esse mês, então já está regularizado, votado pela Câmara. Então, às vezes, as conversas mal explicadas, né, fazem uma divergência que às vezes não é tanta verdade. Então, nós vamos mandar o reajuste. Lembrando que esse que estava aqui hoje não é meu, não foi o prefeito que mandou, e nós temos que organizar o orçamento e vamos mandar, e no nosso mandato o servidor não vai ter a perda. Voltando aqui mais um tempo, hoje é o tempo de esclarecer, sobre o teto da enfermagem. O projeto de lei foi votado pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional. Esse teto, agora na nova lei, eles têm que mostrar de onde vai tirar o dinheiro, porque você vota PIS e não põe o dinheiro. Então, até hoje, o STF retirou esse projeto, ele está indefinido. Lembrando também que para os enfermeiros da nossa classe, nós estamos aí na margem do teto, porque o teto é para 40 horas, nós temos de 24, de 36, mas nós queremos sim que esse teto seja repassado, para a gente repassar para o funcionário. Agora, o que não tem como é fazer uma coisa que não é lei, né? Então, fizeram parada do teto, como que o prefeito faz uma coisa que ainda está suspensa? Então, é só para esclarecer, a classe pode ficar tranquila, todos os reajustes nós vamos dar no nosso mandato, mas para isso nós temos que estar com o município organizado e com as leis organizadas. Coloco o projeto de lei 25/2023 e 26/2023 em votação. Se estiver de acordo, permaneça sentado. Se forem contra, manifeste. 11-0. Projeto de lei 27/2023, autoria do Executivo. Pela ordem, senhor presidente, suspender a reunião por 20 minutos aí. Nós vamos suspender ela então por 10 minutos até que chegue no denominador correto.
que ela mandasse, eu tinha que fazer. Recebemos uma denúncia de que você cobra 25% aí nesse Oi. Desculpe um pouco pelo atraso aí, mas estávamos em reunião à parte. Projeto de Lei 27/2023, autoria do Executivo. Senhor presidente, antes de ler a leitura do projeto, pode ler, vai pedir o prefeito para explicar aqui, porque o servidor da base está aqui, o servidor público, para ter uma melhor explicação, porque o projeto, depois que ele entra em votação, está explicado para o servidor entender a matéria, o contexto do projeto, porque fica o sindicato de um lado e o executivo do outro, e o legislativo tem de resolver, votar sim ou não. Está o advogado da Previjopa aqui, que possa, do Sindijopa, que possa explicar melhor. Então, põe aí o prefeito para explicar tudo esse contexto desse projeto para o servidor público. Muito obrigado, senhor presidente. Sim, obrigado, vereador Renato. Estava dentro do cronograma, vai ler o projeto, depois os sindicatos, se quiser fazer uso, vai fazer uso da palavra, e depois o prefeito. Obrigado. Projeto de Lei 27/2023. Dispõe sobre o pagamento de débitos ou obrigações do município de João Pinheiro, nos termos do artigo 100, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal, decorrentes da decisão judicial, considerando o pequeno valor RPV. O povo do município de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais na Câmara Municipal, aprova o pagamento de débitos ou obrigações do município de João Pinheiro, decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor, nos termos do artigo 100, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal, será feito diretamente pela Secretaria da Fazenda, à vista do ofício requisitório expedido pelo juiz competente. Requisição de pequeno valor, RPV. Para fins dessa lei, consideram-se pequeno valor os débitos ou obrigações oriundas de decisões judiciais transitadas em julgado, cujo valor atualizado por beneficiário seja igual ou inferior ao menor benefício previdenciário do regime geral da Previdência Social à época do pagamento. Artigo 2º. Os pagamentos dos RPVs que se trata dessa lei serão realizados de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do município e serão atendidos conforme ordem cronológica dos ofícios requisitórios protocolizados na Secretaria da Fazenda. Artigo 3º. Os titulares de crédito com fazenda pública municipal da natureza alimentar que tenham 60 anos ou mais
ou sejam portadores de doença grave, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos. Artigo 4º. A Procuradoria Municipal valerá para que, nos atos de processo respectivos, não ocorra fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, vedados o parágrafo 8º do artigo 100 da Constituição Federal, sem prejuízo da faculdade e do credor renunciado ao crédito de valor excedente ao fixado no parágrafo único do artigo 1º dessa lei para receber através de RPV. Não se aplicam as disposições dessa lei ao concessionário de crédito de precatório devido pela Fazenda Pública Municipal. Artigo 6º. Para os pagamentos que se trata dessa lei, serão atualizados a dotação própria consignada no orçamento. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. As demais disposições ficam inalteradas. Prefeitura Municipal de João Pinheiro, 16 de fevereiro de 2023. Edmar Xavier Maciel, Prefeito Municipal, assina. Parecer das comissões. Legislação, Justiça e Redação Final, favoráveis ao projeto. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável ao projeto. E o parecer jurídico, favorável ao projeto. Alguém do sindicato quer fazer uso da palavra? Bom dia a todos, senhor presidente, prefeito, companheiros aí, colegas de trabalho, senhores vereadores. Todos já me conhecem, né, mas tem alguns novos, eles talvez não saibam. Meu nome é Elmio, eu continuo fazendo parte da diretoria do Sindijop. Dr. Ricardo é o nosso advogado, um deles. E eu vou falar um pouquinho, e depois algumas dúvidas jurídicas, se por um acaso alguém tiver, talvez eu não dê conta, o nosso departamento jurídico está aqui para explanar se alguém sentir necessidade de maior explicação. Eu queria, gente, primeiramente falar sobre a revisão salarial inflacionária, que às vezes alguns vereadores, o próprio prefeito usou como aumento salarial. Isso não é aumento salarial. A revisão inflacionária é uma correção dos nossos salários, procurando, é uma tentativa de manter o poder de compra do trabalhador, né? Então, todo mundo sabe que a inflação corrige um pouco o salário para a gente poder tentar comprar as mesmas coisas. Mas quem vai no supermercado sabe que não consegue comprar as mesmas coisas com essa revisão salarial. O próprio salário mínimo, com o novo governo principalmente, vai subir sempre acima da inflação. Não vai ser grande coisa, acredito, mas um pouco mais a gente sabe que vai subir. E a revisão salarial, além de ser inflacionária, né, ela é obrigatória, anual, na mesma data base para todos os servidores públicos. Ou seja, a nossa database, no nosso plano de carreiras, foi criada e está escrito lá que ela é em janeiro de cada ano. Portanto, toda vez que o prefeito enviar esse projeto de lei para vocês, como no passado ele não retroagiu a janeiro, ele nos causou um prejuízo, com toda certeza. Porque a database é 1º de janeiro de cada ano. Então, assim, ele pode fazê-la, se ele não tiver a organização financeira lá suficiente, ele pode fazer ela mais na frente, mas ele tem por obrigação fazer retroagindo a janeiro. Como os projetos de lei da mesa diretora estão aqui na casa, para ser apreciados, que vocês retiraram, parabéns para vocês aí, eu acho que dá mais um tempo para que o prefeito faça isso em uma maior brevidade possível, né, que a gente vai ouvir dele daqui a pouco, que ele deve dar alguma previsão para nós. Então, gente, eu queria reforçar e agora falar, essa revisão salarial, que hoje é inflacionária, né, que a gente há muitos anos não pede nada além da revisão inflacionária. A gente não pede aumento de salário. Está aí, a revisão salarial tem que ser igual,
desde que separe algumas categorias que é definido pelo governo federal, né? Como professores, tem um índice diferenciado, os próprios servidores que ganham salário mínimo já tiveram, né, em janeiro, que a administração não tem onde fugir, ninguém pode ganhar no nosso país menos que o salário mínimo. Então, já foi feita algumas adequações. Eu queria, para os professores, me parece que o índice definido é 14,63, alguma coisa assim. E para nós, restantes servidores, é de 5,93, que é o índice que vocês já deixaram claro aqui, se eu não estiver enganado. Quanto ao projeto de lei que está aqui na casa, do RPV, é o projeto de lei 027, eu vou tentar explicar para a grande maioria, que talvez facilita, na hora que o prefeito for falar, eu já antecipei alguma coisa. A Constituição Federal determina que essa requisição de pequeno valor tem um limite de 40 salários mínimos para o Estado e de 30 salários mínimos para o município. Só que ela deixa uma letrinha lá embaixo dizendo que esses entes federados, estados e municípios, poderão fazer uma lei municipal ou estadual, adequando isso, no mínimo, no máximo, né, o teto do INSS, que hoje seria R$ 7.507,49. Então, portanto, o nosso prefeito está mandando aqui uma alteração desse RPV, colocando ele no menor índice possível. Isso vai prejudicar toda a comunidade pinheirense. Não tenha dúvida disso, porque não é só para servidores que isso vale. Isso vale para toda a comunidade. Se um munícipe qualquer aí tenha algum atrito, algum problema com a prefeitura, um carro dele que é batido por um funcionário, por um carro da prefeitura, e se necessário gastar uma ação judicial para receber, hoje, se esse conserto desse carro ficar em R$30 mil, ele, assim que a sentença for definida, ele receberia isso no cash, os R$30 mil, que, se é que o juiz definiu isso, né? Definir o valor pelo juiz, a prefeitura tem o prazo para quitar o valor previsto. Nós, servidores, todas as ações que o sindicato ganhou para os servidores, sempre se cumpriu isso, que hoje é 30 salário mínimo. Então, quando o prefeito se dispõe a nos pagar para os servidores essas ações, ele deveria pagar isso à vista para nós, para esses servidores que ganharem essas ações. Como o sindicato sabe que às vezes estão em dificuldades, a gente consegue negociar e parcelar isso em 6 vezes, 10 vezes, mas legalmente, se eu não estiver enganado, deveria ser pago à vista. Então, com esse fator de definir o teto para esse RPV de 7.507, eu vou dar outro exemplo agora diretamente para nós, servidores. O sindicato ganhou para todos nós o pagamento retroativo das progressões que os prefeitos, desde governo, citar nome, né, o Carlos Gonçalves, que foi em 2013, a gente deveria ter recebido uma progressão, ele não pagou. Depois, em 2016, deveria ter pago outra, ele não pagou. Depois, em 2019, já é o prefeito Edinho, ele não pagou. E em 2022 teve mais outra e ele não pagou. Então, portanto, nós, servidores que entramos antes de 2007, temos 4 progressões a serem pagas, cada um na sua data prevista, né? Então, eu fiz algumas contas mostrando que um servidor que ganha um salário mínimo e entrou antes de 2010 ou até 2010, fazendo essas contas, daria 12%, que cada progressão é 3% do nosso salário, daria em torno de 12 e alguma coisa por cento aí dessas 4 progressões. Se desde 2013, fazendo uma conta bem grosseira, né, se isso deve dar em torno de uns 15 a 20 mil reais aí. Então, quer dizer que, para quem ganha salário mínimo, se vocês aprovarem essa lei da maneira que está, esse dinheirinho, que é verba alimentícia, que é um direito que já deveria ter sido pago há muito tempo atrás, e não foi pago, os prefeitos não cumpriram essas leis, vai gerar um prejuízo grande alimentício para todos os servidores. Então,
se o valor, suponhamos que daria R$20.000, se o teto máximo é de 7.507 do RPV, que é a requisição de pequeno valor, significa que essa pessoa que tem direito de receber da prefeitura vai receber mais como precatório, né, doutor? Esse precatório, ele é emitido como se fosse um cheque lá pela contadoria do fórum, e isso é encaminhado para a prefeitura e entra numa ordem. Se isso chegar aqui na prefeitura até abril, se não me engano, depois você pode explicar melhor, isso entraria no orçamento que viesse para vocês, lá para outubro, novembro, né, que isso vem aqui para vocês, para depois isso entrar numa ordem para ser pago. Então, a previsão de receber, quando isso virar um precatório, é no mínimo 3 anos. Então, assim, olha, mais uma vez, todo mundo levando mais prejuízo ainda. Então, o que a gente está aqui, além de pedir a vocês que ajude a sensibilizar o nosso prefeito a fazer a revisão salarial, conforme determina a lei, para evitar que isso acumule e gere mais dificuldade para frente depois para ele obedecer. Então, seria... e não permitir que ele reduza esse valor, porque se ele reduzir esse RPV para esses 7.000 e pouco aí, isso vai gerar mais dívidas acumuladas para a prefeitura, que vai ficar lá, dívidas pendentes, para um dia ele vai ter que pagar. Então, se vocês aprovarem isso hoje, significa que a maioria dessas dívidas não serão pagas pelo então prefeito municipal. Ele vai jogar isso para frente. O que fizeram os outros. Prefeito que não cumpriu as leis anteriores foram jogando para frente. Então, eu acho que isso não deve ser feito. Nós, jurídico, sindicato, diretoria do sindicato, já discutimos isso várias vezes, conversamos com vários vereadores. Então, porque o prejuízo não é só nosso, é de toda a comunidade. Elmo, só um minutinho, antes que a gente perde o foco aqui. Quando você disse que o município pode pagar até 30 salários mínimos, 30 salários mínimos hoje dá R$36.360. Se for votado aqui, esse valor baixa para 7.507? Sim. Não é que o município vai deixar de pagar, não. Tá, peraí, só explicar. Não baixa o valor, não. Ele pode ser dividido. Vou explicar depois. Isso. Continua os mesmos 30.000, mas pode ser dividido. Isso, mas no precatório. Sim, mas... Tá. Como já se faz hoje. Não, só para confundir aqui, porque quando o sindicato fala, parece que é verdade. Todos os acordos de servidor foi feito